Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do verso 17 até o verso 24. Vamos ficar de pé para lermos. Diz assim a palavra do Senhor. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vamos orar. Pai Santo, nós louvamos ao teu nome pela tua palavra, que nos exorta, que nos conforta, que nos consola. Pai, nós pedimos que o Senhor nos fale ao meditarmos nela, que apesar de mim o Senhor possa falar com o teu povo e edificar a tua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, essa semana eu estava ouvindo uma música chamada Living on Love, do cantor country americano chamado Alan Jackson. Essa música fala da história de um casal que não tem bens nenhuns, mas eles resolvem se casar. E a tradução, mais ou menos, do título dessa música é Vivendo de Amor. E eu traduzi um pouquinho aqui uma parte dessa música. Os irmãos me perdoem, não tem métrica, não tem rima, não respeitei nada disso, mas eu quero que vocês captem a ideia do que Alan Jackson fala ali. Ele diz assim, ó: Duas pessoas jovens, de mãos vazias, fazem uns votos e abrem suas asas. Resolvem que a única coisa que precisam é viver de amor. Ela não liga sobre o que está na moda, ela só gosta do jeito que ele sorri. É preciso mais do que mármore e azulejo, vivendo de amor. Vivendo de amor, comprando na hora. Sem ninguém na sua vida, qualquer coisa não vale nem um centavo. Como a rima de uma história à moda antiga, vivendo de amor. Isso soa simples, é o que você pensa. O amor pode passar pelo fogo sem nem piscar. Não precisa de muito quando se tem o suficiente, vivendo de amor. E depois ele continua na música e ele fala do casal já velhinho, os filhos foram embora, constituíram suas famílias, mas eles estão juntos ali, vivendo de amor, desfrutando dos últimos momentos da vida deles. Aí você pega essa história, você coloca numa bela melodia country com um belo cantor e pronto, você tem uma música para tocar nas suas bodas de ouro. E que vai emocionar todo mundo. E essa música ela me emocionou essa semana, porque Alan Jackson ele chama atenção para o que de fato importa numa família. A gente às vezes coloca a nossa alegria, a gente coloca como condição para a nossa alegria coisas que, se formos observar bem, realmente não importam. A gente coloca como condição para a nossa alegria a gente ter muitos bens, ter conquistas profissionais, colocar filhos em escola particular, ter casa própria, o que quer que seja. Mas para uma família ser feliz, o que importa de verdade é amor.
E a gente se emociona quando vê essa música, porque mesmo que a gente saiba que a vida é dura, eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que batalhar para dar o melhor para a nossa família. É óbvio que temos que fazer isso. Mas, no fundo, a gente sabe que o que importa mesmo é o amor na família, porque sem o amor, família nenhuma vai para frente. Bom, é o que importa, irmãos, numa família. E Jesus, nessa passagem que a gente leu aqui, ele está fazendo mais ou menos o que Alan Jackson fez nessa música. Jesus está chamando a nossa atenção para algo que realmente importa. Essa passagem é o desfecho do momento em que Jesus envia os 70 dos seus discípulos e ordena a eles: curem os enfermos e proclamem, o reino de Deus está próximo. Eles vão para essa comissão e voltam cheios de alegria. A gente leu aqui no verso 17 que eles regressaram possuídos de alegria e eles ainda estavam surpresos porque os próprios demônios se submeteram a eles. A gente pode imaginar a reação deles, mas Jesus ele continua, ele confirma aquilo que eles tiveram, a alegria deles realmente era um motivo de alegria, mas logo depois ele começa a falar das coisas que realmente importam. O Alan Jackson, irmãos, na música dele, ele nos chama a atenção para o que realmente importa para uma vida feliz na família. O que realmente importa para uma família. Mas Jesus, o que Jesus nos traz que realmente importa, é maior até mesmo do que a família. É maior até mesmo do que o amor que nós possamos ter na nossa família. Então, o que eu quero falar hoje com os irmãos é o que importa para Jesus. Em primeiro lugar, o que importa para Jesus é a salvação da alma. Fique com sua Bíblia aberta. Vamos lá no verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aqui a gente pode ver, meus irmãos, que a salvação ela se sobrepõe a qualquer vitória, qualquer coisa boa que a gente possa receber nesta vida aqui. Essa expressão aqui, não obstante, ela é interessante porque é como se Jesus estivesse dizendo, e digo mais, ele diz aqui, vocês receberam autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada vai causar dano a vocês, mas ele continua dizendo, e digo mais, tem algo mais. Então a gente tem que ter muita atenção com o que Jesus vai falar aqui, porque é muito maior. Cristo vira para eles e diz, não se alegrem porque os espíritos se vos submetem. Não se alegrem por causa dessas coisas. Eram vitórias terrenas, eram coisas grandiosas de fato que os discípulos experimentaram, mas não era aquilo que devia alegrar o coração deles. É isso que Jesus está dizendo aqui. O que devia alegrar o coração deles é que o nome deles está arrolado nos céus. Isso é maior do que qualquer vitória. Isso é maior do que você sobrepujar, do que você subjugar os demônios. É maior do que qualquer coisa que você possa receber terreno. O seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no céu. Isso é maior do que qualquer coisa que você possa receber. E nós, às vezes, perdemos a perspectiva disso. A gente imagina os discípulos voltando todos alegres, cheios de confiança, eles pensando, nada pode nos deter, nem Satanás pode nos deter. Nós vamos fazer uma grande obra, nós vamos fazer coisas grandiosas. Estavam realmente empolgados com o Evangelho, mas não era isso que devia alegrar o coração deles. O que devia alegrar o coração deles é que o nome deles estava escrito nos céus. É a salvação da alma. Isso é o grande motivo para nós nos alegrarmos. Isso é o grande motivo para o povo de Deus se alegrar. Eu quero perguntar a você, meu irmão, quais são os seus parâmetros para que o seu coração fique alegre ou não? São as vitórias terrenas que Deus te dá ou não? São bênçãos que vão acabar mais cedo ou mais tarde vão acabar? São essas coisas que determinam se você vai estar alegre ou não?
Não, isso não é motivo para você se alegrar. O motivo mesmo para você se alegrar é que o seu nome está rolado nos céus. É que você foi salvo por Cristo Jesus. Diante do fato, irmãos, de que nós temos a salvação, qualquer coisa é nada. Qualquer coisa de bom que nós recebemos aqui é nada. É natural, a gente se alegra com bênçãos materiais mesmo, com um emprego melhor, com uma condição financeira melhor, com uma cura que nós recebemos. Mas diante do fato de que o seu nome está arrolado nos céus, isso não é nada. Não é nada. E a gente também pode perceber aqui que a salvação é algo que aconteceu no passado, mas tem efeitos na vida atual. A gente vê isso nas falas de Jesus. Isso não está tão evidente nas palavras de Jesus, então peço um pouquinho de atenção, da sua atenção aqui. Quando Jesus fala que os nomes deles estão escritos, arrolados no céu, ele usa para o verbo arrolado, que é escrever, ele usa num tempo da língua grega que a gente chama tempo chamado perfeito. Esse tempo, ele quer dizer, ele significa algo que aconteceu no passado, mas que tem efeitos no presente. Então é diferente do nosso pretérito perfeito, de algo que aconteceu no passado e aconteceu lá. Pode ser que tenha efeitos no presente ou não, mas o tempo que Jesus usa aqui, ele significa isso, que é algo que aconteceu no passado e ainda tem efeitos hoje. Aí a gente começa a entender por que a salvação é algo tão grandioso assim. Por que a salvação não pode ser encarada por nós como algo a ser desfrutado só depois da morte, só no outro lado da vida. Porque essa salvação, o nosso nome está escrito no livro da vida, isso tem implicações para a nossa vida aqui também. E são duas implicações que a gente pode ter. Primeiro, Jesus está dizendo que os nossos nomes foram escritos. Então você precisa entender que o seu nome, você cristão, o seu nome está escrito no livro da vida. E nem você, nem Satanás pode apagar esse nome de lá. Você não precisa viver com medo de perder sua salvação. Você não precisa viver com medo do que vai acontecer amanhã, porque essa salvação já está garantida. Não foi você que escreveu. Isso foi escrito antes mesmo de você nascer. E Deus já sabia tudo o que você vai fazer na sua vida. E Ele não vai apagar. Já está escrito. Isso vai te dar segurança. Isso vai te dar alegria. E a implicação para nós hoje. Essa salvação ela tem efeitos na nossa vida presente, porque apesar de a alegria, a paz, a segurança, na sua plenitude, essas bênçãos que nós vamos desfrutar na sua plenitude, nós vamos desfrutar no céu plenamente. Nós já desfrutamos de fagulhas disso hoje. Nós já desfrutamos de fagulhas da alegria que nós teremos no céu, na nossa vida hoje. Os cristãos têm isso. Nós já desfrutamos da paz, uma paz que nada no mundo pode dar. Uma paz que nenhuma luta no mundo pode apagar. A paz que vai ser plena no céu, nós já temos uma fagulhazinha dela hoje. A segurança. Tudo isso nós já desfrutamos um pouco hoje. A salvação é algo que aconteceu lá no passado, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Jesus já te escolheu, Deus te escolheu para ser salvo. Isso tem implicações para a sua vida hoje. E isso deve te alegrar, porque é isso que importa. Sabe aqueles momentos, irmãos, que a gente percebe a presença de Deus de uma maneira toda especial? Pode ser num culto que tem um louvor maravilhoso, um grande pregador. Pode ser quando a gente recebe uma bênção que a gente, por muito tempo, orou por ela. Pode ser quando uma situação ruim em nossa vida, Deus reverte isso em bênção, Deus reverte isso para bem.
Aqueles momentos maravilhosos, o que a gente sente nesses momentos, nós deveríamos sentir quando nós pensamos na nossa salvação. Quando nós pensamos que o nosso nome está rolado nos céus. As alegrias das bênçãos temporais que nós recebemos, elas não são nada diante da alegria da salvação. É isso que importa para Jesus. A segunda coisa que importa para Jesus é o conhecimento de Deus. Verso 21 e 22. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse trecho aqui, ele exige muita atenção da nossa parte, porque quando a Bíblia diz aqui que naquela hora exultou Jesus, isso aqui significa, essa palavra para exultou, ela significa uma alegria excessiva. Ele alegrou-se excessivamente. A palavra aqui ela também pode significar que ele saltou de alegria. Então é algo especial que Jesus falou aqui. Então precisamos de atenção. É algo importante. O que é o conhecimento de Deus? Que é a segunda coisa que nós estamos falando que importa para Jesus. Jesus fala aqui no verso 22, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecer a Deus aqui, conhecer a Deus no sentido bíblico, é mais do que você ter uma ciência intelectual. É mais do que você saber intelectualmente de algo. É mais do que isso. Porque, ora, quem é o Pai? Os discípulos sabiam quem era o Pai, a quem Jesus estava se referindo. Os fariseus sabiam quem era o Pai. Então, esse conhecimento de que Jesus está falando não é um conhecimento comum. Esse conhecer aqui, ele é usado na Bíblia com intimidade. Para os irmãos terem uma ideia, é o conhecer que é usado para se referir à relação sexual. É um conhecimento íntimo, é um conhecimento de envolvimento, é um conhecimento de estar junto, de estar ligado, é um conhecimento de experiência. Conhecer por experiência. Não é só ter lido num livro, é de fato você ter uma vivência com aquilo. E é desse conhecimento do Pai que Jesus está falando quando ele diz aqui, sabe quem é o Filho. É desse conhecimento que ele está falando. Isso é conhecer a Deus, isso é conhecer a Jesus. Conhecer Jesus, irmãos, para os religiosos daquele tempo, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam dos milagres que ele fazia, eles sabiam que a palavra de Deus era poderosa na boca dele, mas mesmo assim os mataram. Por quê? Porque não o conheciam. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, então, é muito mais do que você saber que Deus é Deus, você saber que Jesus é Deus, é você ter uma experiência verdadeira com Ele, é você de fato viver com Ele, é você ter experiência de intimidade com Ele. E é disso que Jesus está falando, que ninguém conhece senão o Pai e senão Ele. Ninguém conhece a Ele senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão Ele. É disso que Ele está falando. E é isso que Ele dá àqueles a quem Ele quer. E Ele estava dando isso aos discípulos. Verso 21 de novo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. O Deus que oculta dos sábios, Ele revela aos pequeninos. E quem são esses pequeninos? São os discípulos de Jesus. Nós somos esses pequeninos. Nós não merecíamos conhecer a Deus de fato. Nós não merecíamos que Cristo nos revelasse o verdadeiro Pai. Nós não merecíamos que Jesus nos proporcionasse
essa experiência verdadeira com o Pai, essa experiência de intimidade, mas Ele nos proporcionou. Você pode pensar, nós não estamos ali como os discípulos estavam, sendo testemunhas oculares de Jesus, sendo testemunhas oculares de Deus na terra. Mas o Espírito Santo que operava no coração deles, ainda opera hoje nos nossos corações. É o mesmo Espírito Santo que operou ali, ele está operando hoje. E da mesma forma, ele nos revela Jesus e a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar que ao se tornar cristão, quando Deus falou com você, quando Deus te chamou para ser um cristão, Deus te tirou do mundo e te salvou, você já parou a pensar que você recebeu algo que nenhum sábio instruído teve? Já parou para pensar nisso? Isso é o que realmente importa para Jesus. Não é se você está tendo vitórias sobre vitórias. Não é isso que importa para Jesus. Se a sua vida está sendo uma vida alegre, se a sua vida está sendo uma vida feliz. Não é isso que importa para Jesus. O que importa para Jesus é que você tenha o conhecimento de Deus. Um conhecimento que só Ele pode dar. Esse conhecimento que não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de experiência com Deus. Conhecimento verdadeiro, conhecimento profundo e de intimidade. É isso que importa para Jesus. Nós podemos louvar a Deus, irmãos. Nós podemos nos alegrar, glorificar a Deus, porque nisso nós vemos a soberania dEle. Olha aqui, Jesus no verso 21 diz que graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos. O mesmo Deus que revela aos pequeninos é o Deus que oculta. Nós vemos a soberania dele aí. Ele ocultou dos sábios instruídos. Irmãos, seria fácil para Deus simplesmente escolher os melhores, escolher a nata da humanidade, escolher os melhores para fazer a sua igreja. Mas não, ele escolheu os pequeninos, os pecadores, os miseráveis, para fazer desses a luz do mundo e o sal da terra. Isso é motivo para nós nos alegrarmos. Isso é um grande motivo para nós nos alegrarmos, que se sobrepõe a qualquer outra coisa, a qualquer bênção terrena. Esse conhecimento de Deus, eu também preciso dizer, que está nas palavras de Jesus, você só o tem se Deus der. Você não pode adquirir esse conhecimento por conta própria. No verso 22, Jesus diz: ninguém sabe quem é o Pai, o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você não vai alcançar esse conhecimento por conta própria. Foi uma graça de Deus te dar isso. É uma graça de Deus te dar isso. E pode ser que alguém aqui não tenha essa experiência de conhecimento de Deus, de fato. Um conhecimento de Deus, de experimentar Deus, de intimidade com Ele. Então, se você nunca teve isso, hoje é dia de você pedir para aquele que pode dar, o único que pode dar, se Ele quiser. Se você já tem, peça mais desse conhecimento. Haverá o que conhecer de Deus por toda a eternidade. Então, sempre deveremos pedir mais de Deus. Isso é um grande motivo para nós nos alegrarmos. Isso é o que importa para Jesus. A terceira coisa que importa para Jesus, é o privilégio dos discípulos. Verso 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A impressão que eu tenho, irmãos, às vezes, é que muitos evangélicos olham para o Antigo Testamento e consideram aquilo a verdadeira experiência com Deus. Olham para as experiências dos profetas, as experiências que Moisés teve, as experiências que Elias teve.
olham para as experiências que Davi teve e consideram aquilo o verdadeiro conhecimento de Deus. Consideram aquilo algo superior, algo que eles precisam alcançar a qualquer custo. Tem muita gente que pensa assim. É por isso que tem muita gente que corre atrás de visões, corre atrás de profecias, corre atrás de milagres. É por isso. Mas Jesus está nos dizendo aqui que bem-aventurados são os discípulos por causa das coisas que eles estão vendo. Meus irmãos, o que nós temos em Cristo é superior ao que qualquer profeta teve no Antigo Testamento. Porque só Cristo pôde dar ao homem o conhecimento de Deus, esse conhecimento do qual ele acabou de falar, um conhecimento verdadeiro de experiência, porque ele era o próprio Deus encarnado. É muito maior isso. Cristo, sendo a imagem perfeita de Deus, ele próprio já é a experiência maior que nós podemos ter com Deus. Nada é maior do que isso. E por meio do Espírito Santo, nós podemos conhecer esse Jesus. Nós podemos ter esse Jesus em nós. Nós podemos conhecer dele profundamente. O mesmo Espírito que agiu na vida dos discípulos naquele tempo, ele age hoje no nosso meio. E ele nos concede isso. E isso, irmãos, é um grande privilégio. É um grande privilégio que deve nos alegrar. É um grande privilégio que deve encher o nosso coração de alegria. É o que verdadeiramente importa para Jesus. As coisas que verdadeiramente importam para Jesus não eram, então, as bênçãos terrenas que eles podiam receber, mas eram a salvação que eles tinham, poder conhecer a Deus de fato e o privilégio de poder conhecer a Jesus, conhecer o Deus encarnado, andando no meio dos homens. Eu quero, irmãos, terminar fazendo uma aplicação. Se o que nós apresentamos aqui, se o que nós falamos aqui das palavras de Jesus é superior a qualquer coisa terrena, qualquer bênção terrena que a gente pode receber, quanto maior isso é do que o sofrimento? Quanto maior isso é do que qualquer sofrimento por que você pode passar? Se você está passando por dificuldades financeiras, você tem riquezas incontáveis em Cristo. Você tem riquezas incontáveis no céu guardadas para você. E Cristo já é a própria riqueza. Se você está com problemas na sua família, de relacionamento, você às vezes não sabe o que fazer. Bom, você tem um Pai amoroso que está pronto a te ouvir, cuidar de você, que é o próprio Deus. Você pode estar até passando por alguma doença. E talvez a expectativa para a doença não esteja boa. Mas você pode, com a salvação, alegrar o seu coração. Porque o seu nome está escrito no livro da vida e ninguém vai poder tirar isso. Então não importa pelo que nós passamos na vida. O que importa é o que nós temos em Cristo, irmãos. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos e te bendizemos, porque nós às vezes damos valor a tantas coisas que na verdade são pequenas, e não nos damos conta das grandes e maravilhosas riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Das grandes e maravilhosas riquezas que nós temos quando estamos contigo, em podermos ler a Tua Palavra e aprender mais de Ti. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ensina isso, porque o Senhor nos chama e abre os nossos olhos para isso. E pedimos, Senhor, ajuda-nos a sempre ver o que importa, não de uma maneira terrena, não numa perspectiva terrena, mas que nós possamos olhar sempre para o que importa da perspectiva de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver assim e que possamos ter paz sempre no coração. Em nome de Jesus. Amém.